Olá pessoal, terceiro vídeo da sequência de vídeos sobre eletricidade e magnetismo, hoje lei de Coulomb, e a questão que eu trago é a questão do Halliday, questão 39 do primeiro capítulo, e fala o seguinte: a partícula 1, certo, de carga mais 4E, vou chamar aqui a partícula 1 de carga mais 4E, está a uma distância de D1 de 2 milímetros. Ele diz que D1 é 2 milímetros. E a partícula 2 de carga mais 6E, certo? Está sobre o solo a uma distância horizontal D2 de 6 milímetros, de D2 é 6 milímetros. E fala o seguinte: qual é a componente X da força eletrostática exercida pela partícula 1 sobre a partícula 2? É o seguinte, aqui eu tenho duas cargas, certo? E as duas cargas assim, a primeira carga é Q1 mais 4E, Q2 mais 6E. Ambas as cargas são positivas. O que acontece quando as cargas são positivas, as duas cargas são positivas? Ambas se repelem, ou seja, eu vou ter uma força aqui, nessa direção aqui, que eu vou chamar de F1, 2. Por quê? A força 1 é exercida sobre 2, certo? Porque está repelindo a força, ou a partícula 2. E aqui eu vou ter também uma força de já repelindo, vou chamar de F2 sobre 1, que 2 está exercendo sobre 1. Mas ele pergunta qual é a componente X da força eletrostática exercida pela partícula 1 sobre a partícula 2. Então o que ele quer é a componente X dessa força aqui. A força eletrostática, ele quer a componente X da força eletrostática da partícula 1 sobre a partícula 2. Então, temos que descobrir qual é a força 1, 2 e descobrir qual é a sua componente. Primeiro, sabemos que aqui que é um triângulo retângulo, certo? Aqui é a distância, vou chamar de R. R é o quê? A distância entre 2 e 1. Certo? Temos D1 e D2 e vamos descobrir quem é essa componente F21 e depois descobrir qual é a sua componente X, que é a nossa solução. Então vamos lá. Primeiramente, sabemos que aqui eu tenho um ângulo, certo? Esse ângulo aqui, vou chamar de θ. E por semelhança de triângulo também eu posso ver que esse ângulo aqui também é θ. Então vamos lá. Primeiro, para descobrir quem é essa módulo da força, temos que descobrir quem é a nossa distância, certo? Porque força, na lei de Coulomb, é força é igual a constante eletrostática vezes K1 vezes K2 sobre a distância ao quadrado. Temos o K, Q1, Q2, mas não temos quem é essa distância, certo? Então vamos descobrir quem é essa distância agora. Bom, para descobrir a distância é fácil, pois eu tenho o D1, D2 e quero descobrir apenas esse R aqui. Você pode ver que aqui é um triângulo retângulo, então eu posso aplicar o teorema de Pitágoras e descobrir quem é esse R. Certo? Então vamos lá. R ao quadrado é igual à soma dos cotetos quadrados, certo? Só que quem é D1? D1 é 2 milímetros. Só que eu tenho que converter isso aqui para metros. Para converter para metro, você multiplica por 10 a menos 3. 6 milímetros para metro. 6 vezes 10 a menos 3 metros. Só substituir agora. 2 vezes 10 a menos 3 elevado ao quadrado, mais 6 vezes 10 a menos 3 elevado ao quadrado. Eu quero saber a distância, então eu tenho que tirar esse r daqui. Tirando, ele passa em forma de raiz. Só repito novamente. 2 vezes 10 a menos 3 ao quadrado, mais 6 vezes 10
a menos 3 ao quadrado. Se você resolver esse cálculo aqui, você vai chegar que o R vai ser igual a 6,32 vezes 10 a menos 3 metros. Esse é o valor do meu R. Continuando, agora vamos descobrir quem é a nossa força. 1 em 2. E depois descobrir qual é a componente X dela. Vamos lá. A força é igual a K, que é 8,99 vezes 10 a nona. Esse valor é tabelado, uma constante eletrostática. Vezes a carga 1, que é a carga 1, mais 4E. Então vai ser 4 vezes E. Quanto vale o E? O E é a carga elementar do elétron. E seu valor é igual a 1,6 vezes 10 a menos 19, certo? Vezes Q2, que é 6E. Então vai ser 6 vezes 1,6 vezes 10 a menos 19. Tudo isso dividido por a distância R, que é 6,32 vezes 10 a menos 3, elevado ao quadrado. Não esquecer de elevar ao quadrado. Então eu chego à conclusão que a minha força vai ser igual, calculando isso, a minha força vai ser igual a 1,37 vezes 10 a menos 22 newton, certo? Só que ele pede qual é a componente X da força da carga 1 sobre a carga 2. E eu descobri qual é a força da carga 1 sobre a carga 2. Então vamos descobrir que é essa componente, certo? Na verdade, vai ser essa componente X aqui. Então vamos lá. Para descobrir qual é essa componente, eu vou fazer o seguinte, vou usar a decomposição de vetores, certo? Então vamos lá. Para achar esse vetor aqui, f1 em 2x, que é a nossa solução do problema, eu vou usar aqui o conceito de cosseno, porque cosseno de θ, vamos aqui, cosseno de θ, o que é cosseno? Cateto adjacente, f1, 2x, sobre hipotenusa, f1, 2. Então, vamos isolar o f1, 2x, que é o que queremos. Então, fica f1, 2x é igual a f1 em 2 vezes, estamos dividindo aqui, passa multiplicando, cosseno de θ. Pronto, agora descobrimos que a nossa força horizontal, nossa componente X que a carga 1 é 0 sobre 2. Temos quem é f1, 2, calculamos aqui primeiramente. Mas não temos que é nosso cosseno de θ. Então vamos aplicar o cosseno de θ aqui para descobrir, certo? Vamos aqui. O cosseno de θ é quem? Cateto oposto. Quem é cateto adjacente. Seno de θ, cateto adjacente. Quem é o nosso cateto adjacente? É o D2. Certo? E quem é o D2? 2 vezes 10 a menos 3. Quem é a nossa hipotenusa? E descobrimos que é o valor de R. R vale 6,32 vezes 10 a menos 3. Pronto, eu descobri que é o meu cosseno de θ. É substituir. F2, 2 de x é igual a F1, 2. Quem é F1, 2? F1, 2 eu descobri que é 1,37 vezes 10 a menos 22 vezes cosseno de θ. Quem é o cosseno de θ? 2 vezes 10 a menos 3 dividido por 6,32 vezes 10 a menos 3. Resolvendo esse cálculo, certo? Eu vou chegar à conclusão que a minha força
1/2 de x é igual a 1,31 vezes 10 a menos 22 Newton. Ou seja, a pergunta faz o seguinte: qual é a força da partícula 1 sobre a partícula 2 e sua componente em x? Eu descobri primeiramente qual é a força de 1 e 2 e depois descobri qual é a força a sua componente em x, que é esse valor aqui de 1,31 vezes 10 a menos 22. Bom, pessoal, foi mais um vídeo do nosso canal. Se você gostou, não se esqueça de deixar aquele gostei, clique em inscrever-se e deixe sugestões nos comentários e até a próxima.